Bom dia. Melo pede a Temer forças armadas nas fronteiras em pacto nacional contra o crime organizado. Ministro da Defesa anuncia em Tabatinga 450 milhões às fronteiras do país. Prefeito de Iranduba diz ter encontrado o rombo de 70 milhões dos cofres do município. Prefeitura vai intermediar negociação salarial dos rodoviários que não descartam nova paralisação. Polícia Civil anuncia greve geral a partir de quarta-feira. Escalada da violência em presídio do Rio Grande do Norte. Em Nova Rebelião, 1 morto e 7 feridos. 14 ônibus foram incendiados. 2 delegacias e um carro do governo depredados. Torneio da Flórida. Vasco cai de 4 para o Corinthians. Garoto de 17 anos é assassinado a tiros no bairro Jorge Teixeira. Estes são os destaques desta edição. O Jornal da Manhã está começando agora. 5h47 em Manaus. Previsão do tempo. 22 milímetros de chuva. Temperatura máxima de 30 graus. Esta é a previsão do Climatempo para hoje em Manaus, que amanhece com 25 graus e 82% de umidade no ar. Os ventos sopram a velocidade de 7 km/h. Quinta-feira, 19 de janeiro de 2017. Dia dos Santos Mário, Marta, Audifax e Abaco. O Rio Negro havia subido de sábado até ontem 76 centímetros. Seu nível em relação ao mar estava em 22 metros e 33 centímetros. Opera sem restrições para pousos e decolagens o Aeroporto Internacional Eduardo Braga. Registros da história. Fatos acontecidos nesta data. 1899 chegam a Sevilha os supostos restos mortais de Cristóvão Colombo, transportados pelo trem Giralda. 1944, durante a Segunda Guerra Mundial, a Força Aérea Britânica lança 2.300 toneladas de bombas sobre a capital da Alemanha, Berlim. 1978, o último exemplar do Fusca sai de linha da montagem da Volkswagen em Emden. A produção do carro na América Latina duraria até 2003. 1981, os Estados Unidos e o Irã assinam um acordo que resulta na libertação de 52 norte-americanos mantidos como reféns por mais de 14 meses. 5h49 em Manaus. A Prefeitura de Manaus informou que intermediará a negociação sobre o dissídio coletivo dos rodoviários na capital. O anúncio foi feito pelo prefeito em exercício Marcos Rota, do PMDB, na manhã desta quarta-feira. O reajuste dos salários da categoria motivou uma paralisação de 100% da frota de ônibus na terça-feira. O Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Rodoviário, STTR, no entanto, diz que não descarta greve e que aguarda um prazo de 10 dias para que o pagamento do benefício seja concedido. Durante 2h30, o prefeito de Manaus em exercício se reuniu com o presidente do Sindicato dos Rodoviários, Givancio Oliveira, o vice-presidente Josildo Oliveira. A reunião também foi acompanhada pelo vereador Sassá da Construção Civil do PT e do procurador-geral de Manaus, Marcos Cavalcante. Após a reunião a portas fechadas, o prefeito em exercício anunciou que intermediará as negociações entre empresas e trabalhadores. Segundo ele, as negociações pretendem pedir novas paralisações e prejuízos à população. A paralisação de terça-feira afetou quase 1 milhão de passageiros. O Jornal da Manhã traz mais informações com o repórter Alberto Peregrino. Peregrino, o sistema funciona sem problemas nesse início de manhã? Bom dia. Bom dia Eduardo Silva, bom dia Edson Melo, ouvintes do Jornal da Manhã. Funciona na mais absoluta normalidade, muito depois da boa intervenção, depois da participação significativa. Não tem greve hoje por causa da ação do prefeito em exercício Marcos Rota, que conduziu muito bem essa reunião e fez com que não haja greve, pelo menos até o presente momento. Não tem nenhuma movimentação anormal nesse momento nas garagens do transporte coletivo, tanto na Global, por onde já passamos, e também na Ucatu, nas demais empresas também já fizemos contato e não há nenhum tipo de movimento anormal nesse momento, Eduardo. Mas não está descartado uma nova greve, não é verdade? Não. Nos próximos 10 dias, né, vai haver aí mais essas rodadas de negociação, mas nós vamos esperar que não haja nenhum tipo de prejuízo à população. Mas foi dado às empresas um prazo de 10 dias para regular a situação com os funcionários. Além do dissídio coletivo do ano passado, de maio do ano passado, eles também estão pedindo um reajuste de 10%, não é verdade? É verdade. Esse reajuste de 10%, Eduardo, é posterior, é lá para maio que vai se negociar novamente. O que eles querem é o direito adquirido do ano passado, de maio do ano passado, que infelizmente até agora não foi pago.
Ok, então transporte coletivo funciona bem, trânsito normal na cidade. Trânsito normal, Eduardo. Nós já passamos nas principais vias, né, da zona norte e zona leste da cidade, como a Avenida Camapuã, Avenida Noel Núteos, a Avenida Grande Circular e a Alameda Cosme Ferreira, onde estamos nesse momento, o trânsito é tranquilo. O que oferece, Eduardo, uma possibilidade, o clima nesse momento oferece a oportunidade para chuva a qualquer momento. Tempo muito nublado, Eduardo. Já tivemos chuva na madrugada aqui nessa área, com asfalto molhado até o presente momento, e como eu te falo, assim está em ameaça de chuva para qualquer momento. Pois é, a temperatura está boa, 25 graus, a umidade relativa do ar está bem alta, 82%. E o clima-tempo prevê 22 milímetros de chuva para hoje, Peregrini. Pois é, o que não é pouca coisa, né, Eduardo? Então vamos esperar aí, vamos ver se essa chuva vai cair mesmo, se vai ser só chuva isolada ou em toda a cidade. Aqui nessa área, se chover, Eduardo, vai chover e não vai chover pouco não, muito nublado realmente essa área aqui onde nós estamos nesse momento. Exatamente, Eduardo, nós estamos bem nas proximidades aqui da garagem da Global. Na Ilharga. Nós estamos observando, né? Bem na Ilharga, não é? Bem na Ilharga aqui, bem na frente. Agora, Peregrini, quais os destaques na área policial? Daqui a pouco, Eduardo, nós vamos relatar aos ouvintes do Jornal da Manhã que a polícia vem trabalhando aí forte durante a noite e madrugada também. 3 jovens foram detidos aí, estavam aí roubando, praticando assaltos e foram presos por policiais da Força Tática. Vamos destacar também, Eduardo, que uma quadrilha suspeita de roubar agências do Correio no interior também foi presa em Manaus. Um matador aí, foi também um homem que era pistoleiro, acabou sendo preso aí pela equipe do CEOP. E também, Eduardo, na questão do Instituto Médico Legal, nós vamos destacar a morte de um garoto, de um rapaz de 17 anos que foi assassinado com 2 tiros na cabeça no finalzinho da noite de ontem. Daqui a pouco, em destaque dentro do nosso noticiário policial. Ok, Peregrini, obrigado por a sua primeira participação. Peregrini volta no segundo bloco do Jornal da Manhã com os detalhes na área policial. Agora 5 horas e mais 54 minutos em Manaus. O Cine Manaus, vinculado à Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Desenvolvimento Centrado, está oferecendo 94 vagas de emprego para trabalhar no gasoduto de Urucu, no município de Coari. As funções em aberto são para confeiteiro, camareira, governanta, açougueiro, ajudante de cozinha, chefe de limpeza e técnico de nutrição. Todas as funções pedem experiência comprovada na área e o trabalho do gasoduto ocorre pelo sistema de revezamento de 14 dias no local de trabalho e 14 dias em casa. Os interessados que atenderem ao perfil solicitado pela empresa devem acessar o portal Mais Emprego do Ministério do Trabalho, selecionar o link Reservar Vaga, imprimir a carta de reserva e se dirigir ao posto do Cine Manaus para a qual a carta foi direcionada. O Cine Manaus possui 2 postos de atendimento, um no centro, localizado na Avenida Floriano Peixoto, no edifício Garagem, e outro na Cidade Nova, na Avenida Max Teixeira. A Secretaria de Estado de Saúde, Suzan, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, Sensa, e o Fórum Amazonense de Saúde Mental, realiza nesta sexta-feira, a partir das 16 horas, no Parque Estadual Rio Negro, na rua Beira Mar, 121, São Raimundo, Zona Oeste, uma série de atividades culturais relativas ao movimento Janeiro Branco. A programação contará com diversas atividades, como rodas de conversa sobre saúde mental, apresentações de grupos de danças, oficinas de artesanato, a apresentação do maracatu quebra-muros, encerrando com a apresentação de uma banda de carnaval. O Tribunal de Justiça do Amazonas, por meio da Escola de Aperfeiçoamento do Servidor, convocou os acadêmicos classificados na 301ª e 330ª posição na seleção pública do estágio em Direito, realizado em julho do ano passado, para a participação de um curso de formação online, apresentação de documentos e admissão. A relação com os documentos ou com os nomes dos candidatos desta nova convocação pode ser acessada no site www.tjan.jus.br, na aba Concursos, link Estágio Capital Direito. Cerca de 2.200 policiais civis, entre delegados, investigadores e escrivães, devem cruzar os braços a partir da próxima quarta-feira, 25, durante uma greve geral da categoria, anunciada na noite desta quarta-feira, 18, pela categoria toda. A informação foi confirmada pelo delegado Rafael Costa e Silva, presidente do Sindicato dos Delegados da Polícia Civil do Amazonas, o Sindepol AM. Se confirmada, a greve vai ofertar ou afetar os serviços oferecidos à população dos distritos integrados de polícia, DIPs,
e delegacias especializadas espalhadas em todas as zonas da capital. Apenas os procedimentos de prisões em flagrante serão realizados. A greve que vinha sendo anunciada desde a semana passada é para cobrar a reposição salarial anual da categoria, conhecida como Lei do Escalonamento, além das promoções e outros benefícios, segundo o delegado Rafael Costa e Silva. Não vamos parar os serviços, só vamos deixar de fazer alguns deles, disse ele. O planejamento das estratégias para o combate a queimadas no Amazonas em 2017 foi discutido nesta quarta-feira 18 para iniciar as ações práticas em todo o estado por meio dos órgãos que compõem o Grupo de Trabalho de Prevenção, Controle e Combate às Queimadas e Incêndios Florestais e Qualidade do Ar, GT Queimadas e Qualidade no Ar. A reunião, primeira do ano, foi realizada na sede da Secretaria de Estado do Meio Ambiente SEMA, que coordena os trabalhos do GT na zona Centro-Sul. O intuito é intensificar as ações integradas com base em experiências adquiridas em áreas recorrentes e de focos de calor para continuar reduzindo cada vez mais os casos no estado. O ano de 2016, por exemplo, fechou com uma redução de 20,7% no número de queimadas em todo o Amazonas na comparação com o ano anterior. Servidores da Prefeitura de Iranduba que levaram calote da administração anterior começam a receber os salários de dezembro amanhã. E o prefeito Chico Doido revela: o rombo que ele encontrou nos cofres públicos pode chegar aos 70 milhões de reais. A reportagem é de J. Rai. Os servidores da área de saúde vão receber amanhã 100% dos salários que não foram pagos no fim do ano passado. Os da educação e da administração vão receber 50% nesta sexta-feira e o restante em fevereiro ou início de março, em data a ser definida. Os salários de janeiro serão pagos no próximo dia 30. O anúncio foi feito pelo prefeito Francisco Gomes no início da tarde de ontem, após 3 horas de reunião na sede do Ministério Público local com as promotoras Carla Guedes e Iara Albuquerque. Além do prefeito Chico Doido, participaram da audiência 4 secretários municipais e uma assessora, representantes do Sintean, Sindicato dos Trabalhadores em Educação, e Sindicato dos Servidores Públicos de Iranduba. A imprensa não teve autorização para acompanhar a reunião. De acordo com o documento ao qual a nossa reportagem teve acesso, foi firmado um termo de ajustamento de conduta para o pagamento dos salários de dezembro de 2016 e 13º salário de vários servidores e contratação de professores para o ano letivo de 2017. Na saída, o prefeito Chico Doido anunciou que o problema das senhas bancárias já foi resolvido, possibilitando que os salários atrasados sejam pagos a partir de agora. Na coletiva de imprensa, Francisco Gomes disse que a nova administração ainda não teve tempo de fazer um amplo raio-x da situação da prefeitura, mas fez uma avaliação desanimadora. A situação da prefeitura hoje, ela está quase de calamidade pública, mano. A prefeitura deve muito à prefeitura. Talvez esteja chegando 70 milhões de dívida. Já estamos sem remédio, o rapaz da limpeza pública já quer parar, tá complicado. Pagar, nós vamos pagar. Agora quer saber quando, ninguém sabe. Agora, o pagamento de dezembro, nós vamos, se Deus quiser, vamos pagar no máximo até o final de fevereiro ou começo de março, nós estamos pagando o resto do pagamento de dezembro. O presidente do Sindicato dos Servidores Públicos de Iranduba, Miguel Travasso, classificou como produtivo o encontro. Depois que eles expôs o rumbo que está essa prefeitura, ele expôs todos esses números para nós, coisas que nas outras gestões não acontecia, e nós aceitamos. Ainda com relação aos pagamentos atrasados, um dos desafios da nova administração de Iranduba é encontrar uma forma de pagar a chamada folha de apoio, formada por um grupo de servidores contratados irregularmente no ano passado, sem que tenham assinado contrato com a prefeitura. J. Rai para o Jornal da Manhã. 6h mais 7 em Manaus, Iranduba, vamos até Manacapuru com Alberto Zegdeg. Bom dia, Zegdeg. Bom dia, Eduardo Silva, bom dia, ouvintes da difusora.
Bem, Eduardo Silva, moradores aqui do distrito de Bela Vista e comunidades aqui próximas estão reclamando da falta de policiamento naquela região. Segundo uma moradora que não quis se identificar, depois da fuga de presos nas penitenciárias de Manaus, Bela Vista tem recebido alguns elementos de comportamento estranhos, o que preocupa a comunidade. Os comunitários estão pedindo ao comandante Major Gioia, do 9º Batalhão de Polícia Militar, que intensifique a frequência da ronda de policiais na comunidade para dar mais segurança aos moradores. Uma outra situação é a questão do posto de saúde também da Bela Vista, que segundo a moradora está funcionando, mas há necessidade de uma ambulância que possa conduzir pacientes em casos mais graves. O pedido vai direto para a secretária de saúde do município, Marilyn D'Angelo. Bem, Eduardo, veja agora a falta de consciência de algumas pessoas para com quem trabalha na limpeza pública, o que podemos até classificar como falta de respeito com esses trabalhadores. A atitude de alguns condutores de carros e motos é algo fora do comum. Como sabemos, a cidade ficou entulhada de sujeira e hoje está passando por um momento de readequação na limpeza pública com retirada de lixos e entulhos. Homens e máquinas trabalham em mutirão para deixar a cidade limpa. Mas a imprudência de alguns motoristas é algo inexplicável. Alguns, mesmo sabendo, se arriscam a passar entre as máquinas pesadas, colocando em risco a própria vida. Mas parece que não estão nem aí para o perigo. Estivemos ontem observando o trabalho de limpeza e o que vimos foi uma coisa absurda. Ninguém respeita. E às vezes é preciso as máquinas pararem de trabalhar para dar passagem aos apressadinhos. A sociedade tem que ajudar. Sabemos que é um transtorno, mas é um mal necessário. E aí é preciso contar com a compreensão de todos para evitar um mal pior. Para o Jornal da Manhã, Zeg Deg. 6h10 em Manaus. Após um período de recesso da modalidade, a Arena Amadeu Teixeira recebe nos dias 28 e 29 deste mês o torneio início de tênis de mesa. A competição inicia às 8 horas dos 2 dias e são esperados mais de 100 atletas. O evento, realizado pela Federação de Tênis de Mesa do Amazonas, recebe apoio do governo do estado via Sergel. O torneio vai abranger 7 categorias, sendo pré-mirim, mirim, infantil, juvenil, absoluto, sênior e veterano. No domingo, dia 29, as disputas têm intervalo às 13 horas, retornando às 14 com o absoluto. De acordo com um dos organizadores, Mário Costa, o evento visa preparar para a temporada do Campeonato Amazonense, que este ano terá 4 etapas e inicia no dia 18 de fevereiro. A temporada de ginástica rítmica vai iniciar em grande estilo. Na próxima semana, de 24 a 28, a ex-integrante da seleção brasileira, Bianca Maia Mendonça, estará em Manaus para ministrar a clínica de treinamento e código de pontuação. O evento será realizado no Centro de Treinamento do Amazonas, Bianca Maia Mendonça, na Vila Olímpica, e inicia sempre às 8h30 com turmas ao longo do dia. A ação recebe apoio do governo do Amazonas. A partir da próxima terça-feira, dia 24, as notas do Exame Nacional do Ensino Médio Enem poderão ser usadas para concorrer a vagas em instituições públicas de ensino superior em todo o país por meio do Sistema de Seleção Unificada SISU. Nesta edição serão oferecidas 238.397 vagas. Para participar, o candidato não pode ter tirado 0 na redação. O número de vagas é 4,5% maior que no ano passado, quando foram ofertadas 228.071 vagas no primeiro processo seletivo de 2016. Manaus não corre o risco de surto de febre amarela, como vem acontecendo no estado de Minas Gerais, segundo afirmou o secretário municipal de saúde, Omar de Miranda Leão Neto, em união com os técnicos da Vigilância Epidemiológica e Coordenação de Imunização realizada ontem. Há 10 anos, a capital amazonense não registra casos da doença. Além das doses existentes nas UBSs, a Secretaria Municipal de Saúde tem um estoque extra de 30.000 doses. No período de 2013 a 2016, a Censa aplicou 647.127 doses de vacina contra a febre amarela. Entre os anos de 2015 e 2016, a maternidade Alvorada, localizada no bairro homônimo, zerou os casos de transmissão de HIV passada da mãe para os filhos nascidos na unidade de saúde do estado. O bom desempenho garantiu o reconhecimento dado pelo selo Maternidade Sem Transmissão Vertical da Secretaria de Estado da Saúde. A proposta do selo é a certificação de hospitais e maternidades que cumprirem 100% dos critérios estabelecidos no protocolo clínico e diretrizes terapêuticas para a profilaxia da transmissão vertical do HIV, sífilis e hepatites virais, reduzindo assim a mortalidade infantil.
A Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado, unidade que é referência na área de doenças infecciosas e tropicais no estado, registrou o aumento de 9% no número de atendimentos em 2016, comparado com o ano anterior. Um dos fatores que impulsionou esse crescimento na avaliação da diretora-presidente da Fundação Graça Alecrim foi a preocupação da população com o aumento dos registros de doenças transmitidas pelo Aedes aegypti e os casos de microcefalia associados ao Zika vírus, que ocorreram principalmente no Nordeste, mas que serviram de alerta para todo o país. Os mais de 3.000 estudantes remanejados no programa Bolsa Universidade da Prefeitura de Manaus precisam fazer a entrega de documentos comprobatórios nesta quinta e sexta-feira, dias 19 e 20, respectivamente. A entrega dos documentos acontece no período de 8 às 18 horas na Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional. Conforme a diretora-geral da ESP, Fabiana Lucena Oliveira, esta fase é obrigatória, sob pena de perda do benefício. Os estudantes remanejados para as vagas remanescentes de 50% precisam comprovar todas as informações prestadas no ato da inscrição, sobretudo a renda. Uma equipe do Serviço Florestal Brasileiro, órgão do Ministério do Meio Ambiente, está em Manaus esta semana para realizar um treinamento de análise do cadastro ambiental rural para técnicos do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, IPAAM, e da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, SEMA. O treinamento estará acontecendo entre os dias 16 e 20 de janeiro na sede do IPAAM. Até o momento são 22 mil imóveis rurais do Amazonas inscritos no CAR. O planejamento das estratégias para o combate a queimadas no Amazonas em 2017 foi discutido ontem para iniciar as ações práticas em todo o estado por meio dos órgãos que compõem o Grupo de Trabalho de Prevenção, Controle e Combate às Queimadas e Incêndios Florestais e Qualidade do Ar. O intuito é intensificar as ações integradas com base em experiências adquiridas em áreas recorrentes em focos de calor para continuar reduzindo cada vez mais os casos no estado. O ano de 2016, por exemplo, fechou com uma redução de 20,7% no número de queimadas em todo o Amazonas na comparação com o ano anterior. O número de adolescentes apreendidos por tráfico de drogas em Manaus, atualizado de janeiro a setembro desse ano, foi 19% maior que em 2015, conforme dados da Secretaria Estadual de Segurança Pública, que mostram 250 adolescentes apreendidos por envolvimento com o tráfico. No mesmo período de 2015, o número foi de 210. Esses números estatísticos trouxeram a preocupação para o presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa do Estado, deputado Cabo Maciel, que promete incentivar a implantação urgente do Programa Educacional de Resistência às Drogas, o PROERD, nas escolas da rede pública do estado. Cabo Maciel defendeu o trabalho realizado nas unidades educacionais da Polícia Militar que ajudam a tirar os jovens dos caminhos do crime. 6h15 em Manaus. Porta-voz dos governadores da região norte e região centro-oeste, na reunião com o presidente Michel Temer nesta quarta-feira, o governador José Melo cobrou mais apoio da União no combate ao crime organizado e na proteção das fronteiras e defendeu que as Forças Armadas sejam empregadas para combater a entrada de drogas no país. Pela primeira vez, o governo federal deverá, junto com os estados, combater o tráfico de drogas nas fronteiras e nas áreas urbanas. Isso será fundamental porque hoje os governos estaduais enfrentam na ponta os reflexos do problema das drogas, que está na origem da maioria das ocorrências de violência e das prisões que superlotam as unidades carcerárias. O governo federal acatou o pleito com recursos e o aparelhamento das forças, disse o governador, ressaltando que houve o compromisso de Temer de avaliar apoio aos estados no custeio das unidades prisionais. O governador do Amazonas liderou a comitiva dos governadores dos estados do Norte, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul em Brasília, e falou diretamente ao presidente durante a reunião convocada para debater o Plano Nacional de Segurança Pública lançado no início do mês pelo Ministério da Justiça. Melo apresentou uma carta com as sugestões dos governadores para equacionar os problemas do sistema de segurança pública e do sistema prisional. O governador propôs um pacto nacional para enfrentar o crime organizado. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, anunciou durante visita a Tabatinga, no Amazonas, fronteira com a Colômbia, que os investimentos do Sistema Integrado de Monitoramento da Fronteira, SISPROM, serão dobrados em 2017. A expectativa é que sejam destinadas às fronteiras do país 450 milhões de reais. O primeiro local a receber esses investimentos será Dourados, no Mato Grosso. Nesta quinta-feira, a comitiva do Ministério estará nesta cidade. A previsão é de que outras fronteiras sejam atendidas progressivamente. O ministro não informou quando localidades do Amazonas serão contempladas. A comitiva de Jungmann desembarcou em Tabatinga às 17h30, horário de Brasília. O
ministro participou de uma apresentação sobre a região de fronteira. À noite, ele participou de uma coletiva de imprensa. Jungmann comentou o envio de militares aos presídios do Amazonas e de outros estados. Esse trabalho desenvolvido pelas Forças Armadas é vital para a segurança das nossas fronteiras, mas também é vital para a tranquilidade e redução da violência das nossas cidades, comentou o ministro. Segundo o ministro, as Forças Armadas devem intensificar as operações surpresa na Amazônia ainda no início de 2017. E o objetivo é tentar diminuir ou tornar mais difícil a entrada de drogas pela rota do tráfico nas fronteiras, afirmou um ministro. Polícia. Alberto Peregrini. Muito bem, Eduardo Silva e ouvintes do Jornal da Manhã. Luiz César Paiva Machado, 41 anos. Marcelo Pires de Matos, 34. Oscar Célio Costa Carneiro, 28. O vulgo Pará. Pará aí é ladrão. O Valério dos Santos Furtuoso, 19 anos, foram presos em flagrante suspeitos de estarem roubando, estarem assaltando e assaltarem também uma agência dos Correios lá no município de Presidente Figueiredo. De acordo com a polícia, eles levaram mais de R$100 mil da agência dos Correios. Todo o dinheiro foi recuperado pela quadrilha. A polícia também, a quadrilha é suspeita de assaltar a agência do Correio também lá no município de Rio Preto da Eva. Portanto, tá aí a polícia dando resposta, a polícia prendendo quadrilhas desses bandidos que estavam aí assaltando. Esse Luiz, que foi o Luiz César Paiva Machado, ele também tem a fama de, além de roubar, ele costumava estuprar as vítimas e foi preso. Elemento perigoso, safado, ordinário, andava aí armado, assaltando, e a polícia, a Secretaria de Segurança prendeu esses bandidos. 3 homens foram presos na noite de ontem por policiais da Força Tática. Eles estavam assaltando ônibus lá na área do bairro do Japim e foram presos por policiais da Força Tática. Vários celulares, mais de 10 celulares recuperados e o dinheiro do ônibus. Muita moeda, né? Muita moeda que fazia parte da renda do ônibus estava em posse desses bandidos. Eles foram presos e foram levados à delegacia depois aí de estarem praticando vários assaltos na cidade. Tá aí uma boa ação mais uma vez dos policiais da Polícia Militar, da Secretaria de Segurança, tirando esses bandidos de circulação. Rafael Barreto de Souza, Diego Barreto Januário, esse Diego, Luciano Printes da Silva e o Marcos Alexandre da Silva Ferreira foram presos pela polícia após assaltarem o material de construções na rua Luiz de Camões, no bairro Santo Antônio, lá na área da zona oeste da cidade. O bairro de Santo Antônio, também conhecido como Morro do Bode. O pessoal lá do Morro do Bode e agora está mais aliviado porque essa quadrilha que agia sempre lá na área foi presa. Eles estavam aí também em poder deles, tinha uma arma de fogo. Eles estavam agindo lá no Morro do Bode, no bairro de Santo Antônio, também conhecido como Morro do Bode. Pronto Socorro 28 de agosto. No Pronto Socorro 28 de agosto, plantão considerado tranquilo durante toda a noite e madrugada. Entretanto, um homem deu entrada, vítima de agressão física. Ele apanhou e apanhou muito. O fato deu-se lá no bairro dos Bucheiros, no bairro de São Raimundo. Lá nos Bucheiros, esse homem apanhou muito e foi levado ao pronto-socorro 28 de agosto, onde passou por procedimentos, atendimento lá, exames foram feitos e esse homem agredido lá no bairro de São Raimundo, lá no bairro do Bucheiro, ele está fora de perigo. Pronto Socorro João Lúcio, o gigante da zona leste da cidade, também teve um plantão dos mais tranquilos durante a noite e madrugada. Entretanto, um homem que apanhou a murros, chutes, socos, pontapés e alguns bofetes. Esse homem apanhou e não foi pouco, e foi lá no bairro Planeta dos Macacos, o bairro da Redenção, terra do meu amigo Márcio Gonçalves, lá no Planeta dos Macacos.
Quem rouba entra na peia. E esse homem foi roubar lá no bairro da Redenção, foi roubar celular e acabou pegando uma pisa da população e foi levado ao pronto-socorro. No pronto-socorro Platão Araújo, plantão considerado também muito tranquilo. Apenas uma pessoa deu entrada, vítima de acidente de trânsito, uma colisão entre carro e moto. Quem levou a pior, não poderia ser diferente, o motoqueiro que deu entrada com a perna fraturada por volta de 23 horas, era a noite de ontem. As notícias do Instituto Médico Legal. Eduardo Silva e ouvintes do Jornal da Manhã. Era ontem à noite, por volta de 22h02. A temperatura parecia tranquila. Tudo parecia tranquilo, não se via nada, tudo estava tranquilo. De repente, a morte apareceu. E dessa vez, a morte veio de carro. Nem a morte que andar mais de moto na zona leste da cidade. E dessa vez, os homens com o espírito da morte chegaram no bairro Jorge Teixeira, abordaram um rapaz de 17 anos. Eles já estavam procurando por esse rapaz e o encontraram. E um dos homens disparou dois balaços no corpo da vítima, que não resistiu aos ferimentos e morreu. O crime aconteceu, repito, às 22 horas no bairro Jorge Teixeira. O Instituto Médico Legal, a equipe do Dr. Jefferson realizou nas últimas 24 horas 59 exames de corpo de delito. Quem estava no IML hoje, quem estava de plantão na permanência e me mostrou capa preta foi o meu amigo Cláudio. Para quem não sabe, o capa preta é o livro da morte, é um livro grosso da capa preta, esperando por nome de quem vai morrer. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Os números das loterias. E vamos começar pela Loto Fácil, concurso de número 1463. 15 acertos, 8 apostas ganhadoras. Cada uma recebe R$207.383,64. Os ganhadores são de Vila Velha, no Espírito Santo, Goiânia, em Goiás, Canaã dos Carajás, no Pará, João Pessoa, na Paraíba, Maringá, no Paraná, no Paraná, Macaé, no Rio de Janeiro, Bragança Paulista, em São Paulo e São Roque, também em São Paulo. Com 14 acertos, foram 627 apostas ganhadoras, com premiação individual de R$1.163,09. 13 acertos, 16.771 ganhadores, o prêmio R$20. 12 acertos, 180.964 apostas ganhadoras, prêmio R$8. 11 acertos, 927.889 apostas ganhadoras, o prêmio fixo R$4. Atenção para as dezenas do concurso de número 1463 da Loto Fácil. Anote: 02, 03, 05, 03, 04, 05, aí passamos para 06, 07, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 20, 22, 23, 24. Vamos conferir as dezenas do concurso de número 1463 da Loto Fácil. Confira: 03, 04, 05, 06, 07, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 20, 22, 23, 24. O assunto agora é Mega Sena, concurso de número 1895, que voltou a acumular. As dezenas sorteadas foram 02, 03, 05, 10,
15 e 34. Repetindo, as dezenas do concurso de número 1895 da Mega Sena: 02, 03, 05, 10, 15 e 34. Valor acumulado para o próximo concurso: 23.998.634 reais e 45 centavos. A Quina teve 175 ganhadores, o prêmio R$13.303,72. A quadra teve 10.199 ganhadores com premiação individual de 326,10. Vamos falar agora da Quina, concurso de número 4.288, que também acumulou estimativa de prêmio para o próximo concurso, hoje, R$1.800.000, de acordo com a Caixa Econômica Federal. A quadra saiu 4 números acertados na quadra, 38 apostas ganhadoras, R$9.696,32. O terno teve 3.426 ganhadores, com premiação individual de R$161,72. O Duque teve 91.562 apostas ganhadoras, o prêmio é R$3,32. Atenção para as dezenas do concurso de número 4.288 da Quina. Anote: 40, 48, 49, 74, 79. repetindo, 40, 48, 49 74 e 79. 6h35 em Manaus. Esportes. O Sport TV, canal dos esportes da Globosat na TV fechada, e o canal de esportes Fox Esportes construíram um acordo por meio do qual os dois canais repartirão entre si jogos da Libertadores e da Copa do Brasil. A negociação respingou na SPN. Com consequência da movimentação de direitos da Sport TV e Fox Sport, a SPN, que há muitos anos vinha exibindo ao vivo partidas da Copa do Brasil, a partir deste ano não poderá mais transmitir os jogos da competição. A emissora de origem americana, que transmitiu o evento desde 2009, decidiu não aceitar o aumento no valor cobrado pela Globo para o sublicenciamento do torneio. A concessionária que administra o Maracanã informou na noite desta quarta-feira, 18, que reassume a concessão do Maracanã e do ginásio Maracanãzinho, acatando liminar obtida pelo governo do estado do Rio de Janeiro. A concessionária Maracanã S.A., liderada pelo Odebrecht, diz que recorrerá da decisão. Depois de 40 partidas de invencibilidade, o Real Madrid iniciou um pequeno período de seca. Nesta quarta-feira, ontem, portanto, a equipe de Zinedine Zidane foi derrotada pela segunda vez consecutiva, algo que não acontecia desde novembro de 2015. O responsável pelo revés da vez foi o Celta de Vigo pelas quartas de final da Copa do Rei. 2-1, gols de Iago Aspas e Johnny Castro. Marcelo descontou para a equipe merengue. A seleção brasileira estreou com vitória no Sul-Americano Sub-20 sobre os donos da casa. Nesta quarta-feira, o time de Rogério Micali contou com um gol do flamenguista Felipe Viseu para fazer 1-0 no Equador. O Corinthians começou a temporada com vitória e gol de um de seus reforços para 2017. O time do técnico Fabílio Carrilli derrotou o Vasco por 4-1 em Orlando, nos Estados Unidos, e garantiu vaga na final do torneio amistoso. O estreante Casim marcou no triunfo e deu uma assistência. O Botafogo foi eliminado nos pênaltis pelo Batatais nas quartas de final da Copa de São Paulo de Futebol Júnior. Na noite desta quarta-feira, o clube do interior paulista superou o Alvinegro nos pênaltis por 3-2, depois do empate por 0-0 no tempo normal. Últimas notícias. O Ibovespa, principal índice de ações da Bolsa Brasileira, caiu 0,32% a 64.149 pontos. O dólar fechou em alta nesta quarta-feira depois de ter recuado quase 1% na véspera. O dólar avançou 0,21% a R$3,2190 na venda, após ceder 0,81% a R$3,2124 no pregão passado. A entrada de dólares no Brasil superou ontem a retirada de recursos em 4,08 bilhões de dólares nas 2 primeiras semanas de janeiro, informou o Banco Central. Em todo o ano passado, houve a retirada de 4,5 bilhões de dólares da economia brasileira. O índice de confiança do empresário industrial alcançou 50,01 pontos em janeiro de 2017, o que significa aumento de 2,1 pontos com relação a dezembro. A informação foi divulgada ontem pela Confederação Nacional da
da indústria. A intenção de consumo das famílias caiu 1,7% em janeiro deste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado, segundo dados divulgados ontem pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. A queda foi provocada principalmente pela piora na perspectiva de compra a prazo, menos 11,9%. A Petrobras fez uma contraproposta aos sindicatos em reunião nesta quarta-feira, aceitando registrar as tabelas salariais em 8,57% retroativo a setembro de 2016, com data base da categoria, caso os empregados concordem com a implementação da redução facultativa da jornada de trabalho. O índice, segundo a petroleira, é equivalente à reposição da inflação no período. O agronegócio emprega cerca de 19 milhões de pessoas no Brasil, o que corresponde a quase 10% da população brasileira, sendo aproximadamente 9 milhões de pessoas apenas no setor primário, estima um estudo do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, CEPEA, divulgado nesta quarta-feira. O Banco Central entrou em um novo ritmo de corte de juros, afirmou ontem o presidente do Banco Central, Ilan Goldfein, destacando que a redução de 0,75 ponto percentual adotada na última reunião do Comitê de Política Monetária, Copom, representa este novo padrão. A Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, registrou o teto das tarifas de embarque para voos domésticos e internacionais, aeroportos públicos administrados pela Infraero. Os novos valores entram em vigor daqui a 30 dias. Os tetos das tarifas de embarque e conexão em voos nacionais registrados em 7,98%. Com o aumento, a tarifa máxima de embarque doméstico a ser paga pelos passageiros passará de 27,69 para 29,90. No ano passado, o reajuste tinha sido de 12,3%. 6h45 em Manaus. O sistema prisional do Rio Grande do Norte registra mais uma rebelião e mais um preso assassinado. Aconteceu na noite desta quarta-feira, 18, na penitenciária estadual de Seridó, o Pereirão, em Caicó, cidade da região Seridó do estado. Segundo a Coordenadoria de Administração Penitenciária, além do preso morto, outros 7 detentos foram feridos. O preso morto ainda não foi identificado. De acordo com a Coap, a situação foi controlada por volta das 22h10. Uma onda de ataques criminosos começou nesta quarta-feira no Rio Grande do Norte. 12 ônibus, 2 micro-ônibus, um carro do governo, 2 delegacias e um prédio de uma Secretaria de Saúde foram alvos de ataques. Não deu certo a transferência envolvendo uma permuta de 220 detentos de 3 presídios da Grande Natal, operação realizada na tarde desta quarta-feira. É que a juíza corregedora da Penitenciária Estadual de Alcaçuz, onde 26 detentos foram mortos no final de semana, não aceitou a entrada de novos internos na unidade. A Secretaria Estadual de Segurança confirma a história, mas não sabe explicar o que causou a mudança nos planos. Alcaçuz fica em Nízia, Floresta, cidade da Grande Natal. Juízes auxiliares do ministro Teori Zavascki, relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, anteciparam para o final de janeiro, em meio ao recesso do judiciário, a checagem das delações premiadas assistidas por 77 executivos e ex-dirigentes do Grupo Odebrecht. As entrevistas com os delatores têm o objetivo de analisar se foi respeitado o direito de defesa e se houve algum tipo de coação para que eles denunciassem os casos de corrupção que envolveram a Petrobras. O Ministério da Justiça publicou nesta quarta-feira no Diário Oficial da União uma portaria assinada por Alexandre de Moraes que muda o processo sobre demarcação de terras indígenas. Atualmente a demarcação é responsabilidade do Poder Executivo Federal e a decisão cabe ao ministro da Justiça e ao presidente da República. O ministro, pelas normas vigentes, decide com base em estudos antropológicos elaborados pela Fundação Nacional do Índio, FUNAI. O presidente Michel Temer desembarca em Ribeirão Preto, São Paulo, nesta manhã para anunciar a liberação de 12 bilhões de reais para o pré-custeio da safra agrícola 2017-2018. A Confederação Nacional da Indústria, CNI, divulga estudos sobre o nível de competitividade do Brasil em 2016, com a posição do país em relação a 17 países de economias similares. Também será divulgado pelo IBGE o IPCA 15, com dados da inflação na primeira quinzena de janeiro. Em dezembro, a prévia da inflação foi a menor desde 1998. A Fundação Getúlio Vargas divulga hoje a prévia de janeiro do Índice Geral de Preços de Mercado, IGPM, a inflação do aluguel. O cantor e compositor Paul McCartney entrou com um processo nesta quarta-feira, 18, contra a gravadora Sony para recuperar os direitos autorais de propriedade intelectual
dos sucessos que compôs com os Beatles entre os anos de 1962 a 1971. A argumentação de McCartney se baseia nas diversas modificações na legislação americana sobre os direitos autorais que, segundo o cantor de 74 anos, lhe permitiram recuperar a partir de 2018 a propriedade das canções escritas por ele e John Lennon para os Beatles. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, quer conversar com o ministro Celso de Mello para decidir a data do julgamento da ação movida pelo deputado André Figueiredo do PDT do Ceará, que quer impedir Rodrigo Maia do DEM do Rio de Janeiro que ele dispute a reeleição à presidência da Câmara. Celso de Mello é o relator do mandado de segurança. A tendência no STF é decidir sobre o tema enquanto antes para evitar insegurança jurídica na eleição interna da Casa Legislativa. A escolha do novo presidente da Câmara está marcada para o dia 2 de fevereiro. Nesse caso, o Supremo teria que tomar uma decisão no dia 1º de fevereiro, quando acaba o recesso do judiciário. Muitas pessoas morreram por uma avalanche que atingiu um hotel e uma estação de esqui no centro da Itália, que sofreu na véspera 3 terremotos, indicaram nesta quinta-feira os meios de comunicação italianos, citando um chefe dos serviços de resgate. Há muitos mortos, declarou Antônio Crocetta, um dos chefes dos socorristas alpinos enviados ao local na madrugada desta quinta-feira, citando pelos meios de comunicação. No hotel havia 30 pessoas, entre clientes e funcionários, segundo as mesmas fontes. E ao menos 12 crianças indianas morreram nesta quarta-feira quando seu ônibus escolar se chocou contra um caminhão no norte do país, anunciou a polícia. A polícia local confirmou a morte de 12 crianças e um adulto, afirmando que o número pode aumentar a 20. 9 civis morreram e 7 ficaram feridos por disparo de foguete durante a noite contra um bairro de Taiz, grande cidade do sudoeste do Iêmen, cercada pelos rebeldes, informaram nesta quinta-feira fontes militares e médicas. Taiz está cercada há quase 2 anos pelos rebeldes xiitas Houthis, apoiados pelo Irã, que em 2014 e 2015 se apoderaram da capital Sanaa e de importantes zonas do país, especialmente no norte. 6h49. Vamos aos destaques de capa dos principais jornais do país nesta quinta-feira, começando pelo Globo. Após massacres, governo de RR, AM e RN pedem que Forças Armadas atuem nos presídios. Folha de São Paulo. Após ataques, Natal tem ruas vazias e pedestres sem transporte público. Destaque do estado de São Paulo. Forças Armadas serão fator de atemorização nos presídios de Temer. No Planalto Central, Correio Brasiliense. Record rompe contrato com o apresentador que chamou de Ludmilla de macaca. Valor econômico. Dólar fecha em alta com dados fortes da economia americana. Em BH, destaque do estado de Minas. Exames confirmam 8 mortes com febre amarela em Minas. Vamos ao Recife com o Centenário Jornal do Comércio. Enem não servirá mais como certificado de conclusão do ensino médio. Diário do Nordeste. Secretaria de Segurança do Ceará troca alta cúpula da Polícia Militar após divergência. No Rio Grande do Sul, 0 hora. RS recupera 2,3 bilhões de reais de devedores. Brasil Econômico. Política monetária entrou em novo ritmo, diz presidente do BC em Davos. Vamos às manchetes dos jornais locais, começando pelo Agora que Estampa. Criança de 2 anos sofre princípio de overdose ao comer maconha. Destaque do Jornal do Comércio. Produção de motos no nível de 2002. Amazonas em Tempo. Governador reivindica reforço nas fronteiras. Essas foram as principais notícias de ontem, as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição Alberto Zegdeg, J.A. e Alberto Peregrini. Operação de rádio Itamar Jardina e Hamilton Cabral. Compilação e redação Paulo Guerra e Eduardo Silva. A apresentação foi de Edson Mello e Eduardo Silva.